Abra sua Bíblia comigo em Números, capítulo 13. Números, capítulo 13. Então eu quero reforçar, por favor, nessa sexta-feira, Kleber Lucas, eu e o Alex Passos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E vai ter o pessoal do funk, não sei da onde, como é que é? O pessoal do funk lá da Bola de Neve. Eles vão estar aqui também. Então vai dar certinho, ó. Funk, Kleber Lucas e Lucinho. Vai sair lindo, vai ser uma noite fofa. Você venha para saber como é que vai ser esse manto de mistério. Ok? E sábado, culto da nossa juventude. Amém? Eu não gosto de gente falar amém baixinho. Amém? Amém significa é nós, pastor. Números 13, verso 26. Números 13, 26. Antes da gente ler, só quero te pedir uma coisa. Essa semana vira o mês. Então eu queria que você ficasse atento lá nas redes sociais, porque eu vou falar qual é a loucura por Jesus que nós vamos fazer no mês de dezembro. Então todo mês eu proponho uma doideira nova para a gente fazer pelo Senhor. Esse mês nós estamos orando 1 hora por dia. A hashtag é eu oro como louco. E aí mês que vem tem outra, e todo mês tem uma para te desafiar. Porque a facilidade apodrece a alma. Essa frase não é minha, queria que fosse, é do Jim Steyer. Jim Steyer, fundador da Jocum Galáctica, Jocum Mundial. E o Jim falou isso comigo, Lucinho: a facilidade apodrece a alma. Então você quer vida mole? Primeiro você errou de religião. O cristianismo não é para você. O cristianismo é uma religião de gente que, assim, é doideira ser crente. É trabalhoso, não é negócio para você ficar não é sentar na rede e tomar água de coco, não é? Então, quando você se impõe disciplinas espirituais, como a nossa igreja está fazendo agora os 40 dias de jejum, isso arranca para fora entendeu? O lutador, o Anderson Silva que está aí dentro de você. E aí você começa a caminhar e a produzir mais, e você é desafiado e desafia também. Amém? 2 amém. Amém? Amém. Então vamos ler aí Números 13. Eu não falei, né? Meu Facebook é PR Lucinho Oficial. Meu outra coisa lá, o Twitter é PR Lucinho. E o meu site prlucinho.com.br. Verso 26 de Números 13 diz: eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. Eles mostraram os frutos da terra e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que vive lá é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos ali os descendentes de Enaque, que são os gigantes. Os amalequitas vivem no Negueb, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos, tomemos posse da terra, é certo que vamos vencer. Mas os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar esse povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, e nós a eles. Vou pedir que você não feche sua Bíblia, porque nós vamos ler o verso 14 para frente, o capítulo 14, os primeiros versos. A nossa igreja está encerrando hoje uma conferência de missões, uma conferência chamada Desperta Igreja. Sacode quem está do lado e fala: desperta igreja. E eu descobri, preste atenção, eu fui chamado por Jesus com 12 anos de idade para ser um evangelista. Meu chamado é evangelístico. O que eu sei de pastorear eu aprendi com os pastores que eu tive, mas eu sou um evangelista, um missionário. E o Senhor já me deu a oportunidade de ir a 30 países mais ou menos falar do amor dele. E eu tenho rodado também o Brasil. E eu descobri uma coisa: que a gente cumprir a grande comissão tem muito mais a ver com o estado do crente do que com a dificuldade de ganhar o não crente. Então o problema não é não cristãos duros, o problema é crentes moles. Essa dá para tuitar. Você podia tuitar aí para mim, alguém aí, mas coloca @PRLucinho lá. Então o problema de missões não é não cristãos duros, é cristãos
Cristãos quê? Mortos. Então, o seu estado espiritual não diz respeito só a você. Hoje eu não estou bem, tá? Isso é problema? Não. É isso que eu quero te explicar. Você estar bem ou mal na sua caminhada não é problema de vossa gostosura. Por quê? Porque você bem significa gente indo para o céu, e você mal significa a grande comissão parada. Então você estar bem ou estar mal, estar com a sua fé lá em cima, com a sua fé lá embaixo, estar cheio do Espírito Santo ou estar vazio, não é uma coisa que diz respeito só a você. Se eu ficar mal, se você ficar mal, se a gente entrar para um processo de deterioração espiritual, isso afeta a quantidade de gente que vai conhecer Jesus ou não. Quem entende o que eu estou dizendo? É assim. Eu já encontrei com pessoas que eu senti vontade de falar de Jesus para elas, mas no dia eu não estava bem. E aí eu falei assim, eu vou vir aqui só fazer o que eu vim fazer aqui e acabou. Eu vou entrar na padaria aqui, só vou comprar o pão. Você não abençoa a atendente, você não dá um folheto para ninguém. Por quê? Porque eu vim comprar o pão hoje. Mas se você estiver bem, aí da padaria vira viagem missionária. Eu fui à Índia certa vez pregar o evangelho. A Índia é lindo, estive nas casas das meninas lá da Lagoinha, coisa que você desidrata de chorar, de ver os testemunhos das crianças compradas da rua, compradas com o nosso dízimo, compradas com o trabalho que a igreja faz. E quando eu voltei da Índia, eu fiquei dormindo 2 dias seguidos, porque lá é 10 horas de fuso horário. Eu voltei zoadão, todo mundo tomando café da manhã e eu queria jantar. Era uma cabeça toda perturbada. Quando eu voltei assim 2 dias depois que eu fui sair de casa a primeira vez, eu fui à padaria. Eu estava com o corpo cansado, mas a minha mente muito feliz. E eu andando com a minha bermudinha de flor, meu chinelinho havaiano, indo para a padaria, cantando, caminhando, voo para Canaã. Jesus vira para mim e fala assim, Lucinho, qual é a diferença entre sua ida à Índia e a sua ida à padaria? Eu falei, Jesus, eu ainda estou em modo avião, eu não tenho quantidade de neurônios suficientes para responder nada. Ele repetiu a pergunta, Lucinho, qual a diferença entre sua ida à Índia e essa ida que você está indo agora à padaria? Eu falei, Senhor, eu não sei. Ele disse, nenhuma. Assim como eu te usei nas margens do rio Ganges, quero te usar agora. Cheguei na porta da padaria, estava lá um jovem assentado fumando. Olhei para aquele jovem e falei, jovem, você me dá licença? Peguei o cigarro da mão dele assim, joguei no chão, pisei. Falei, você está vendo esse cigarro? Foi o último que você fumou. Sabe por quê? Jesus mandou aqui dizer uma coisa para você, Ele te ama. Tem uma mãe orando por você, e metralhadora no cara. E soquei Jesus na alma dele sem dó. Mas você tem que crescer, você não pode chegar assim, oi, dá licença. Não, você chega chegando. Senão ele falou, playboy, qual é o meu cigarro aí, playboy? E eu, fica de pé, mão na cabeça dele, o moço está na igreja, é crente, é batizado, hoje está tudo servindo ao Senhor. Não tem diferença. Então, eu preciso que você entenda, diga comigo assim, a grande comissão depende de como estiver meu cabeção. Você levanta de manhã, você fala assim, hoje eu não quero conversar com ninguém. Eu não estou bem, ontem aconteceu, Então tá bom, vamos mandar os outros para o inferno. Deixa, né? Só o inferno, é só a eternidade. Nada demais. Não é verdade? Ontem eu entrei numa loja, fui lá numa loja comprar um presente para uma pessoa. Aí cheguei na loja, a menina do caixa, falei, ô menino do caixa, você vai em alguma igreja? Eu vou à paz do Senhor. Eu falei, paz do Senhor. Você tem que ir na igreja Batista Lagoinha, você tem que fichar lá com nós, irmã. Não, em nome de Jesus. Eu falei, você vendedor? Eu falei, eu vou de vez em quando. Eu falei, acabou esse negócio. Eu arranco essa palavra da sua boca de vez em quando, joga ela no chão e sapateio na cara dela. Não tem mais isso.
É para sempre agora que você vai para a igreja. E tinha mais um outro vendedor, busquei ele, busquei. Buscamos 8 vendedores, mais o gerente da loja. E falei, vem cá todos os vendedores, nós vamos orar agora. E os povos comprando dentro da loja, tudo ficaram com as mercadorias na mão esperando os vendedores. Foi fofo, foi lindo aqui no Shopping Del Rey. Aí nós demos as mãos, o menino do caixa, parou tudo. Não importa negócio de vender, importa expulsar o capeta da vida desse povo. E Jesus entrar na vida. Aí oramos, Senhor, olha aqui Jesus, o Senhor vai abençoar a vida deles. Eles vão ser cheios do Senhor. A glória do Senhor vai entrar na vida deles. E olha, eu vou pedir uma coisa para o Senhor. Gente, você tem que aprender a orar pregando. Deus, o Senhor vai fazer surpresas lindas na vida deles esse fim de ano. Mas eles também vão te dar uma surpresa fantástica esse fim de ano. Sabe o que eles vão te dar, Jesus? Todos os vendedores dessa loja, eles vão entregar o coração para o Senhor. O senhor sabia disso, Jesus? Eu orando, eu fazendo compromisso em nome dos caras. Amém, amém, gente, amém. É muito bom aí. E o povo lá com cara de taxa, assim, esperando acabar a oração. Acabou. Aí fui lá, abracei. O evangelho foi semeado. E se eu não estou bem? Então a grande comissão, cumprir o chamado, tem a ver com o nosso. Por isso que Satanás quer te colocar para baixo e arrebentado. E ele quer encher você de serviço e de distração e de problema, para tirar o seu foco daquilo que você nasceu para fazer. O que você nasceu para fazer? Gente, o que nós estamos fazendo aqui nessa... Se a gente entrega a vida para Cristo, já está com o nome no livro da vida, o que nós estamos embaçando aqui ainda? Sabe qual é a única justificativa para Vossa Senhoria estar aqui e eu também? É porque tem gente que ainda não conhece Jesus. Aí a gente vive a vida como se eles fossem converter por osmose. Só de encostar na no ônibus assim, relar assim, vão converter. Só de eu olhar para eles, não, vão não. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então eu quero te mostrar aqui rapidamente como que um aspecto da nossa vida é tão louco nessa questão do evangelismo. Eu quero te mostrar, até porque daqui a pouco nós temos hoje ceia. Inclusive quero mandar um beijo para o Vinícius do lado, está nos assistindo lá na Austrália. Ele disse que já ganhou vários cangurus para Jesus lá, está uma benção. O Vini é muito querido e a gente sente falta dele. Eu quero falar um pouco sobre murmuração e adoração. Por quê? Porque quando você murmura, você está vivendo o seu projeto. Mas quando você adora, quando você adora, as pessoas se convertem. Essa história aqui é muito louca. O que é murmuração? Murmuração, segundo o dicionário, é um barulho baixinho e incômodo. Já acordou com barulho de pombo? Eu preferi o caminhão que na porta, que esse murmúrio é isso. Murmur do inglês significa annoying sound, barulho baixinho, nojento, antipático. Quando você não está bem, a primeira coisa que vai sair dos seus lábios é murmuração. E isso sela a sua não condição de cumprir a grande comissão. Porque se tem murmuração nos lábios, não tem Cristo, não tem adoração. O seu estado não está bom, não está legal. A murmuração é alguma coisa que surge da nossa vida quando a gente toma um gol. A murmuração vem, aparentemente, sempre vem, a princípio, de uma má notícia. Vem uma má notícia e a gente então, Deus deixa a gente tomar. Olha aqui, no grande futebol da vida, Deus deixa a gente tomar gol de vez em quando. O campeonato está selado, eu e você somos campeões, amém? É ou não é? Não está escrito lá em Romanos 8, 38? Em todas essas coisas somos o quê? Mais do que Fluminense. Não é verdade? Fala amém aí, meu Deus. Nós somos campeões. Mas a gente toma uns gols. E aí Deus fica de olho. O que vai sair da boca da minha fofura na hora que sair um gol contra ela? O que vai falar? O que vai dizer? É aí que Deus quer ver como que está a nossa condição.
Porque o murmurador, ele não tem condição de cumprir o projeto do Senhor. Por quê? Porque ele está com esse sonzinho nojento, chato. Vamos ver, né? Essa história aqui, Deus tirou o povo do Egito, abriu o mar, o povo atravessou o mar, atravessou o deserto, e eles iam tomar posse da terra. Aí mandou 12 espiões lá na terra para ver qual era. Falou: a terra é um filé. Lá é muito bom, mas lá tem os gigantes, e lá tem uns capeta lá e umas coisas ruins. 2 dos 12 falaram assim: é nós vamos fazer churrasco de gigante 200 anos, que eles são tão grandes que nós não precisamos mais nem matar boi. Nós vamos arrebentar, porque se Deus abrir o mar, nós vamos comer gigante frito, nós vamos enjoar de gigante. Os outros 10 falaram assim: nós parecia, entendeu, pigmeu, olhando para a cara deles. Os outros 2 falaram: cala a boca. Os outros falaram: não é verdade, cala a boca, é verdade. Quando o povo ouviu aquilo, o povo abriu a boca e chorou, acreditou nos 10. E o povo começou a chorar e a murmurar. Você sabe o que Deus queria com o povo de Israel? Deus queria fazer de Israel o primeiro missionário do mundo. Deus queria ganhar Israel como nação, para ela evangelizar as outras nações. Mas havia um plano de Satanás de neutralizar Israel como agente salvífico de Deus na terra. E infelizmente, como nação, ele conseguiu. O broto que saiu de Israel, que é Jesus, é que fez surgir o novo Israel. Quem é o novo Israel? Deixa eu te dar uma notícia aqui, não sei se te der. Eu gosto muito da nação de Israel. Eu já comprei equipar. Eu já fiquei igual o papagaio lá no Muro das Lamentações. Eu acho muito legal. Mas hoje, povo de Deus na face da terra não é o povo judeu, é a igreja do Deus vivo. E se judeu quiser virar povo de Deus, tem que entrar para a igreja. Não é crente que tem que virar judeu, não. É judeu que tem que virar crente. Tem gente me olhando assim: não gostei. A vontade de ser zoado da cabeça é essa. Tá nem aí. E o povo começou a chorar. Chorar. E o povo murmurou. O povo murmurou. Olha aí o início do capítulo 14. Naquela noite toda a comunidade de Israel chorou em alta voz. Vamos ver contra que a gente murmura. Contra que a gente murmura? Primeira coisa, todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. Primeira coisa, a gente murmura contra o nosso semelhante. Minha mãe, por que eu fui nascer nessa família? Meu patrão não me dá chance, meu pastor não me nota, meu namorado está frio comigo. Tem que estar, você é chata demais. A gente murmura contra as pessoas. Gente, se você vai falar mal de Moisés e de Arão, vai falar bem de quem? Eu estou doido com esse negócio de crente que elogia gente encapetada, ok? E servo de Deus, eles, deita a borracha, vai para a internet. Ai, eu vou pôr isso aqui, isso é um absurdo. Por que você não vai lá no inferno e ficha a sua carteira lá de uma vez? Porque quem gosta de falar mal de crente é capeta. Os crentes são perfeitos? Crente não é perfeito, não. Eu mesmo, um monte de gente não gosta de mim. Ó, meu balé, ó. Nem aí se o pato é macho, eu quero é o ovo. Agora, eu vou começar a brigar com os outros? Eu vou começar a enfrentar os outros? Se você não souber quem são seus inimigos, além de não ganhá-los para Jesus, você ainda manda eles para o inferno. Vou repetir em japonês agora, que essa frase ficou boa. Eu esqueci o que eu falei.
Se você murmurar contra as pessoas, além de não levá-las para o céu, você envia elas ainda para o inferno. Porque você é crente e fica fazendo inferninho, disse-me-disse, no ambiente de trabalho, na escola. Aí o pessoal fala assim, mas espera aí, você é crente? Nossa, qual é a religião mais oposta ao cristianismo? Eu quero ela. Satanismo fica atraente. Por quê? Porque o crente está agindo como satanista. Você sabe quem é seu inimigo? Seu inimigo é de carne e sangue? Quem é seu inimigo? O capeta, é o diabo. Nós estamos em guerra contra as trevas. Nós não estamos em guerra contra um outro. Nem estamos em guerra contra outras religiões. Nem estamos em guerra com ninguém. Nós amamos pessoas. Amém? Eu já falei aqui, eu sou amigo de um monte, eu sou amigo de todo tipo de, eu sou amigo de gente que odeia pastor. Mas eles falam assim, você é o único pastor que eu gosto. Eu falei, Jesus, eu não devo estar sendo um pastor que presta então. Você tinha que estar com nojo de mim, menino. Não, mas eu gosto de você. Eu não gosto de fulano. Eu falei, você falou todos os nomes dos pastores do Brasil aí. Não, mas eu não gosto de igreja. Eu não gosto de fulano. Quem sabe lá no prédio onde você mora, você xinga os vizinhos tudo. Aí nós vamos ganhar um povo para Deus como? Na sala de aula, em todos os ambientes, o povo murmurou contra Moisés. Primeira coisa que a gente murmura é contra a gente. Ai, ninguém corresponde às minhas expectativas. Está todo mundo vendo que eu estou sofrendo. Ninguém para o mundo para vir me socorrer. Para o mundo, galáxia. Oh, parem constelações. Eu estou dodói. Você está nessa, né? Você está nessa fase ainda do videogame, né? Passa de fase! Qual que é a regra? Você não tem alguma coisa boa para falar de uma pessoa? Não fale nada. Um dia eu aprendi uma lição muito séria. Quando você for fazer um velório de uma pessoa que não tinha Cristo, não fale da pessoa. Prega sobre Abraão. Gente, Abraão, cara, você entendeu? Lindo. Tomava banho 3 vezes por dia. Teve um filho fofo, morreu e glória, vamos orar? Aí você abençoa a família, abençoa todo mundo. Não tem nada para falar mal de ninguém. Nós não estamos em guerra com gente. O capeta pode usar gente, mas você não pode ver gente como seu problema. Você não pode murmurar contra pessoas, muito menos contra servos de Deus. Segunda coisa que a gente murmura, continua lendo aí. Murmurou contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto. Sabe outra coisa que a gente murmura? Contra o local onde nós estamos. Murmura da família em que nasceu, murmura do emprego que tem, murmura do clima. Gente, você sabia que Belo Horizonte é o melhor clima que tem em toda a terra? Em toda a terra. Eu bati boca com os amigos meus de Manaus essa semana. Bati boca com os amigos meus de Campinas. Eles disseram, é porque eu prefiro Campinas. Eu falei, reverência agora. Nós estamos falando de Belo Horizonte. Vocês não faz isso. Belo Horizonte. Nós temos que amar essa terra aqui. Posso falar uma coisa para vocês? Eu prego o evangelho em tudo quanto é lugar. Não existe um céu aberto igual essa cidade aqui. Eu vou em qualquer outro lugar do mundo pregar. Qualquer! Eu fico assim, Satanás, eu te resisto em nome de... Se deixar aqui em Belo Horizonte, a gente não ora, não jejum e não lê a Bíblia. Que aqui está tão facinho, que é só tocar no canto assim, ó. Por quê? Porque está o Cirilo orando, está a Ana Paula orando, está o David Kilo orando, está o pastor Márcio. Tem tanto homem de Deus, tanta mulher de Deus, que esse lugar já é desencapetado normal. Aí o que a gente faz? Murmura da igreja. Aqui é difícil estacionar demais. Ai, que problema. Não aguento. Você está empregado, está reclamando do trabalho. Então entrega o emprego para o outro. Fica desempregado no fim de ano comendo miojo na passagem do dia 31. Reclama da escola, reclama de tudo. O povo começou a reclamar. Eles estavam no deserto, estava no Egito, estava ruim. Deus tira a gente do Egito, aí levou para o deserto. Ai, que saudade do Egito. Então vou te devolver o Egito, seu miserável. Está querendo Egito? Olha, cuidado, hein? Não existe Canaã sem deserto. Deus não teletransporta ninguém do Egito para Canaã. Deus não trabalha com teletransporte.
Quem entendeu isso? Você tem que passar no deserto, fofura. Só que é passar no deserto, sabe como? Dando glória a Deus, dando glória a Deus, dando glória a Deus. Vai passando pela prova, dando glória a Deus, dando glória a Deus, dando glória a Deus. Corinho de fogo é bom demais. Reclamaram do lugar. O que mais? Olha aí, contra o que eles reclamaram aí. Verso 3. Por que o Senhor está nos trazendo para essa terra? Sabe o que reclama também? De Deus. Tem que ser muito doido. Ô Deus, seguinte, o que o Senhor trouxe nós para cá? Já imaginou você dentro da sua casa? De repente um mosquito para assim e começa a te xingar. Já imaginou? Mosquito falando. A minhoca nervosa dando chilique. A gente ri, mas tem muita gente brava com Deus. Tem muita gente decepcionada com o Senhor. Tem muita gente dizendo: sabe por que eu também não faço a obra dele completa? Porque ele não faz a minha obra completa. Sabe por que eu não sirvo a ele como deveria? Porque ele não me serve como eu acho que deveria. Sabe por que eu não digo sim para ele todas as vezes? Porque ele não diz sim para mim todas as vezes. Sabe por que eu deixo algumas tristezas no coração de Deus? Porque ele deixou algumas no meu. Isso é ressentimento, é coisa mal resolvida. Vou te dar um conselho para você que é aqui da Lagoinha. Vai para a Estância Paraíso. Vai tratar lá. Vai lá para Moriá, vai lá para os Escolhidos, vai lá para os Referidos, para tudo que tem lá. Fica lá, chega lá e pega a chave assim e joga fora. Fica lá um ano internado. Eu estou falando porque eu vou. Eu vou, fico lá, pastor expulsa as coisas ruins de mim. Não tem ninguém super-herói da fé não. A gente tem que buscar o Senhor, porque de tempos em tempos a nossa alma precisa de uma recalibragem. Senão, a gente começa a falar mal de Deus, mal do local, mal do pastor, mal de tudo. E isso, a murmuração, eu só estou querendo dizer assim, a murmuração é um xerox espiritual de uma coisa que não está legal. E esse negócio de não estar legal te impede de cumprir o grande chamado. Sabe qual é a última coisa que a gente murmura? Vai lá no capítulo 21, verso 5. Bíblia aberta aí, crente não fecha a Bíblia não. 21, verso 5. O povo murmurando de novo, pela milésima vez. E falou contra Deus e contra Moisés, dizendo, Números 21, 5. Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos de fome no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. A gente reclama do salário. As 4 coisas que a gente murmura contra pessoas, a gente murmura contra locais, a gente murmura contra renda e a gente murmura contra Deus. Desses quatro é que a gente fala mal. O que ativa a sua murmuração? Minha mãe falecida. A minha mãe falecida, eu vou falar o que ativava a murmuração da minha mãe. A minha mãe murmurava quando ela ficava cansada. Ela ficava dramática. Ela sentava, eu lembro da cena da minha mãe sentada na sala assim, ó, com a mão assim, ó. O que foi, mãe? Eu tô cansada demais. Ai. E eu não me peguei com essa mesma tendência? Falei, gente, tem um ator mexicano de novela mexicana dentro de mim, eu tenho que expulsar isso de mim. Tem um Antônio Augusto José Maurício. Tem um cara de... sabe aquelas novelas traumatizantes? Tem aquilo de... E eu falei, não posso ficar assim. O que ativa a sua... Você quer ver um negócio que ativa a murmuração de homem? Imediatamente. Dinheiro. O homem fica doido. Ai meu Deus. Aí começa a falar. Eu não sei como é que eu vou fazer. Está difícil demais. Eu não sei o quê. O que ativa a murmuração de crente? Oração não respondida. O que mais que ativa a murmuração das pessoas? Clima, aparência física, arranhão no carro. É tanta coisa. Sabe o que a gente acha? A gente acha que tudo tem que dar certo de primeira. Preste atenção.
Um relacionamento amoroso, por exemplo. Você sabe o que é um namoro? É uma sondagem. Sondagem é isso aqui, ó. Deixa eu ver se isso aqui é areia malvediça ou se isso aqui é sólido. Aí dá errado um namoro, a pessoa cria um castelo dentro dela. Agora essa área é a área complicada da minha vida. Aí eu estou sofrendo tanto. Você está sofrendo mesmo? Você está sofrendo mesmo? Um dia eu estava com uma pessoa assim toda dramática. Sabe o que eu tive que fazer com ela? Fomos na emergência do hospital da Previdência. Entramos lá assim, 5 minutos. Entrou uma pessoa com a faca atravessada aqui. Aí veio uma vozinha, vomitou no pé dela. Ela falou assim: sarei, vamos embora. Você está triste? Vai para o hospital Odilon Beres. Vai para o Felício Roxo. Vai para lá. Você vai ver que o seu problema é nada. Não, mas se você quiser sarar mesmo com força, vai para o Haiti, igual eu fui ano passado, no dia 12 de janeiro, quando completou um ano do terremoto, e eu vi um país com mais quase 400 mil mortos. Todo mundo tem um parente e um amigo que morreu. Todo mundo. Eu fiz um clipe cantando uma música em cima dos escombros de uma casa, onde os 8 integrantes da família estão lá até hoje. Ninguém tirou. O povo não tem nada. É nada. Eu estou falando é nada. Eles estão morando em barraca até hoje. Não tem luz elétrica, não tem pão, não tem nada. Os cultos demoram 8 horas. Eu estava com o pastor Kleber Lucas lá, nós dois lá, e quando a gente viu aquele culto, aquela adoração, nós dois começamos a chorar. O Kleber chorava do óculos cair da cara dele assim, ó. Eu falei: o Kleber vai passar mal. Jesus de Nazaré, o que está acontecendo? E eu chorava, ele chorava, os meninos estavam comigo, choravam. Porque a gente falou assim: nós somos um bando de imbecil. Nós vimos para um culto de 2 horas, a gente quase mata o pastor. 2 horas e 1 minuto. Eles não têm nem nada na casa para voltar. Gente, é uma loucura a vida dos caras, é assim, eles não têm nada. Eu desidratei de chorar. A frase que eu mais falei no Haiti foi: eu achei que eu vim ajudar, eu vim ser ajudado. Se você tiver mesmo mal, nós vamos fazer uma vaquinha para você aqui ir para o Haiti hoje. Quais são os resultados da murmuração? Primeiro, morte. Todo mundo que murmurou contra Deus ficou morto no deserto. Porque murmurar é dizer que Deus não é competente. Aí Deus, ó, se eu perder o controle da minha vida financeira, virei isso aqui. Se eu perder o controle da minha vida sentimental, culpa é, ó. Aprenda uma coisa: tudo sobre o qual você murmurar vai piorar. Você murmurar da igreja, nunca mais você acha uma vaga para o seu carro. Se você murmurar do pastor, o pastor não, ele te, assim, deleta da sua cabeça. Se você murmurar da sua mãe, ela vira bruxa do 71. Se você murmurar da comida, ela azeda diante de você. Por quê? Porque murmuração não mexe com o coração de Deus. Se eu e você não ficamos emocionados com reclamações, Deus vai. A linha que separa pedir as coisas de Deus de uma forma dramática, de jogar na cara de Deus, é uma linha muito fina. O salmista, de vez em quando, o salmista falava uns negócios muito doidos: Deus, até quando, Senhor? Eu não estou aguentando mais. Pai, vem, me socorre. Mas era o salmista abrindo o coração para o Senhor. Agora, ficar jogando palavra. Tem gente andando o dia inteiro assim: eu não sei não, viu? Acho que desse jeito não vai dar não. Ai, esse ano tem que acabar. Ai, meu Deus, Senhor, o que eu faço da minha vida? Eu acho que se eu sumisse, sabe? Acho que se eu desaparecesse era o melhor. Eu acho que está todo mundo querendo que eu mude, sabe? Que se eu mudar os problemas, gente, vai não. Não adianta, não adianta. Isso comove você? Se não comove você, não comove o Senhor. Um dia eu estava na roça, presta atenção nessa experiência. Eu estava na sacada assim, na roça, no meio do mar. E veio um homem num carro de boi. E o carro de boi estava vazio. E quando o carro de boi está vazio, ele faz mais barulho. E aquele trem anda 2 por hora. A Patrícia, minha esposa, estava na rede assim. Eu estava assim na sacada, olhando para o homem do carro de boi. E falei: Pati, nós temos que canonizar esse homem. Isso é herói demais. Sabe o que Deus falou comigo? Na hora!
eu sou esse homem. Eu aguento esse ruído e essa reclamação dos meus filhos todo dia. O que eu faço para eles nunca está bom. Eles só veem o que eu ainda não fiz. Não conseguem ser grato pelo que eu já fiz. Falei, Pátio, vou ali deitar um pouquinho que eu estou passando mal. A verdade é que a murmuração é um problema de amnésia. Porque o povo murmurou no deserto, mas eles esqueceram que Deus abriu o mar. Era só fazer um cálculo. Peraí, calma. Respira. Ele abriu o mar. Pô, se ele abriu o mar, cara, ele abriu o mar. Irmão, você já passou enrascada maior. Você já passou problema maior. Deus te trouxe até aqui. Você não morreu daquela vez? Os outros já tinham com a sua sentença de morte pronta. Você viveu? As pessoas riram da sua cara. Você agora está rindo da cara deles. Vai ficar fazendo um show? Calma. O Senhor vai te dar a resposta. O negócio não é passar por luta, é como nós vamos passar. A boca da gente coça, dá vontade de abrir a boca e falar umas frases chatas. Então o que a gente tem que fazer, pastor? Eu não quero ler o texto não, mas eu quero contar para vocês Atos 16. 2 servos de Deus foram aprisionados, Paulo e Silas. E os dois foram para a cadeia injustamente. Ou seja, tinham motivo para murmurar com razão. Sabe por que eles foram para a cadeia? Por falar de Jesus, por expulsar o capeta de uma menina que estava lá no meio da rua adivinhando as coisas. Foram para a calçada, sabe o que? Foram para a cadeia, tomaram chicotada, ficaram com os pés e as mãos presas. Sabe o que os dois fizeram? E aí, Silas, dá um ré menor aí. De braços prendidos quero te receber. Cristo eu estava esperando. Fala, mais um. Os dois começaram a cantar na prisão. E os presos acordaram. Quando os presos acordaram, eles falaram assim: ô meus irmãozinhos, eu estou aqui para te dizer que eu era pecador, mas agora estou lavado pelo sangue de Jesus. Ô meu irmãozinho, como Jesus ama você, se você ama Ele também, sai da prisão e pula! Resultado! Qual é o resultado da murmuração? Morte, piora tudo, avacalha, mostra seu estado espiritual doente. Qual é o resultado da adoração? A adoração, primeira coisa, ela faz cessar a murmuração, porque não dá para fazer os dois juntos. Aleluia, eu estou com ódio de Deus. Oh, que glória! Não dá para conciliar os dois. Não dá para reclamar e adorar ao mesmo tempo. A adoração é a grande chave da ação missionária. Os momentos em que eu mais levei vidas a Cristo foi quando eu adorei. Cheguei na beira do Rio Ganges e adorei Jesus. Quando eu vi, eu estava falando de Jesus para as pessoas. A adoração atrai. Gente, quando os homens começaram a cantar, ao invés de murmurar, as portas da prisão o quê? As portas da prisão se abriram. Veio um terremoto. Só que o terremoto, ao invés de abalar o bem, abalou o mal. Quando você adora, tudo que é do mal sofre um terremoto, sofre um abalo. Que mais? As portas se abrem. Que mais? As correntes de todos se caem. Que mais? Prepara as pessoas para a salvação. Por isso que a maioria dos evangelismos tem música. Dr. Billy Graham dizia o seguinte: nas minhas cruzadas, as canções têm que ser escolhidas com o mesmo cuidado com que os sermões que eu vou pregar. Porque a maioria das pessoas vão se converter ou não, dependendo do que a gente tocar. Tomou? Sabe o que Billy Graham está dizendo? A adoração é que abre, a adoração é que faz, a adoração é que mostra o espírito missionário. Nós estamos aqui para adorar. Eu fui lá nos Estados Unidos, fui em vários países do mundo, eu cheguei em vários pontos e comecei a adorar Jesus. O que eu vim fazer aqui, Jesus? Você vim e me adora. Entrei numa gruta que tinha uma imagem do Buda. Comecei a adorar lá dentro. Todo mundo cantando para o Buda, eu comecei a cantar. Na presença do Buda te cantarei louvores.
Nós somos expulsos da salinha, mas nós adoramos Jesus. Adorar Jesus na fila. Adora Jesus na fila. Rapidinho você está evangelizando quem está perto. Quem está entendendo o que eu estou dizendo hoje? Então, ao invés, experimente cantar ao invés de pedir justiça. Deus, manda o anjo da espada flamejante lá na casa do menino e com poderes de Tandera, mata ele. Pede justiça não. Adora. Um dia eu vi uma pessoa falar assim: você quer participar comigo uma oração? Falei: o que você vai orar? Eu vou entregar fulano nas mãos fulminantes de Jeová. Falei: deixa eu sair, senão sobra pra mim. Você não faz isso não. Você canta. Quer ver outra coisa? Agradeça pelo que Deus já fez, ao invés de lembrá-lo do que ele ainda não fez. Eu pus hoje no Twitter assim: motivo de oração de hoje, nenhum, só agradeça. E se você tiver que pedir, pede a Deus para ser mais grato. Hoje eu fui orar, é tão gostoso. Senhor, obrigado pelo meu relógio vermelho, porque ele combina com a calça vermelha que eu acabei de ganhar do Restart. Obrigado, Senhor. Aí você viaja, irmão. Obrigado pelas fofocas que faz com o meu nome, porque a fofoca é a gasolina do meu sucesso. Obrigado, Deus. Obrigado. Aí você vai pirando. Obrigado pelo meu carro. É um carro que vai entrar agora para 5 anos de uso, mas ele tem um problema muito sério. Ele é meu. Entendeu? Ele não é demais, é meu. Aí você vai adorando. Adora por tudo e por nada. Adora por tudo. É muito doido. Você experimentou fazer isso? O que mais? Citar em voz alta o Salmo 103 e o Salmo 27. Bendize eu me amo ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize eu me amo ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus. É Ele quem perdoa todas as minhas iniquidades, sara todas as minhas enfermidades, que redime a minha vida da cova e me coroa de graça e de misericórdia. É Ele que enche a minha boca de bens, de sorte que eu fico jovem para sempre. Alguém falou comigo assim: Lucinho, você tem uma aparência jovem, por quê? Eu falei: qual é o Salmo 103? O Salmo 103 diz que se Jesus pirar demais na sua vida, ele vai, você começa a dormir no óleo espiritual, assim, você fica, a doideira te segura firme e vivo para cima. Quem sabe você está morrendo aos poucos, sabe por quê? Está saindo o que não deve de dentro de você. Tem que sair a adoração, porque atrás da adoração vem o cumprimento do chamado. Quem está entendendo isso aqui, gente? Outra coisa, levante pela manhã e já de cara vai ler sua Bíblia, ou coloca um CD cristão. Começa o dia adorando. Aí quando você chegar diante dos homens, você vai ter alguma coisa para dizer para eles. O que mais? Se policie para não reclamar de nada, nem mesmo daquilo que você tem razão completa de reclamar. Outra coisa boa, leia histórias de homens e mulheres que sofreram e que mesmo assim não reclamaram. As histórias dos loucos por Jesus são muito chocantes, porque na hora da morte, o que você quer falar? Eu quero cantar uma música. Não é normal, você vai morrer, miséria, você tem que gritar. Não, eu quero cantar. Mas como assim? Você vai deixar filho para trás. Eles vão se virar aí com Jesus. Eu vou cantar uma música. Cantar uma música. Será que a gente não pode ser mais missionário? Será que a gente não pode ser mais louco por Deus com as nossas palavras? Será que a gente não podia fazer com o Senhor um propósito de não abrir a boca para murmurar de nada até o fim do ano? Será que a gente não podia levantar amanhã e colocar um guarda nos nossos lábios? E eu já contei aqui tantas vezes, vou contar de novo. Eu contei semana passada, o homem, a mulher que falou: eu vou entregar para Deus meu marido, eu não vou xingar meu marido, não vou murmurar, não vou nada. Eu vou fazer um propósito, tudo que meu marido falar comigo durante 30 dias eu vou concordar. Essa comida é ruim. Você é feia? Demais. Sua família é um bando de demônio. Não reclamou, não murmurou, não encarou. No final de 30 dias, um homem crente veio para a igreja, entregou a vida para Jesus. Tinha raiva de pastor, raiva de igreja. Sabe o que ele falou? Se tem um Deus que segura a boca da minha mulher, eu quero esse Deus. Olha aqui, nós estamos muito rabugentos, muito resmungões, mas o Senhor nos quer louvando, e não para não cairmos prostrados no deserto dessa vida. Quero te dizer que Ele vai te testar em breve.
O dia mais difícil da minha vida para adorar, vou contar isso aqui e nós vamos orar e participar da ceia. O dia mais difícil da minha vida para eu adorar foi em 1986, quando a minha mãe partiu para Jesus. Eu tinha 14 anos, minha mãe morreu. Minha mãe era, assim, vamos dizer, a única cristã da minha casa. Ela morreu de uma doença desconhecida. E eu estou lá em casa, um sábado. De repente chega lá aquele monte de parente. Minha mãe já estava internada. E aí eu e as minhas duas irmãs pequenininhas recebemos uma notícia: a sua mãe morreu. E as minhas irmãs abriram a boca e choraram. Todo mundo chorou, o pastor chorou, todo mundo chorou. E eu não chorei. Eu fiquei assim meio pastel. Aí o pastor orou, falou mais umas coisas. Aí 4 tias doidinhas minha, passou-se uma meia hora, falou assim: você tem que chorar. Eu sei. Eu não tenho, não. Eu vou chorar é muito. A pessoa mais amada minha mãe aqui em casa, que o mais próximo, que conviveu mais com ela além do meu pai, sou eu. Eu pode ter certeza. Chora, não, tem que chorar agora, que senão dá um problema na alma aí. Ô tia, deixa eu quieto, minha mãe já morreu. Não, vem cá, me levar para um quarto, 4 tias. Agora chora. Gente, mas aí elas começaram a chorar. Eu tenho que chorar porque sua mãe. Aí eu falei, então eu vou orar para ver se eu choro. E fui orar, orei assim: Deus, olha, foi um presente o Senhor ter me dado minha mãe, aos 14 anos. E assim, eu nunca vou me esquecer dela. Eu vou sentir muita dor todo dia das mães pro resto da minha vida. Mas o Senhor me deu minha mãe, o Senhor levou minha mãe. Bendito seja o nome do Senhor. Quando eu falei assim, uma tia olhou para a cara da outra e fez assim: e começou a chorar e chorar. Aí eu vi minhas tias se degladiando para ver quem chorava mais, eu chorei junto. Chorei, aí nós choramos, todo mundo, chorei. E não é fácil não. Todo dia das mães, pelo menos uma lágrima sai. Tem só 30 anos, mas é assim. Mas naquele momento eu não xinguei. Senhor, onde está o Senhor? Está onde sempre teve, carregando a gente nos braços. Quem já viu o quadro Pegadas na Areia? Onde é que estava o Senhor? Eu te peguei no colo, filho. Eu estou te carregando no colo. Que tal nessa noite a gente entregar para Deus toda a nossa murmuração, todo o nosso estado espiritual ruim, e adotarmos a adoração como forma missionária, e começarmos a falar do amor de Deus por onde a gente for? Que tal a gente fazer isso? Que tal a gente entregar a nossa condição para Deus e pedir para Ele: Jesus, muda-nos agora, transforma-nos. Chega da gente viver assim, 2 dias na semana bem, 4 dias mal. Aí 1 dia bem, 3 dias mal. Fulano, como é que é fulano? Fulano é daquele que a gente tem que perguntar: como é que ele está hoje? Como é que ele está hoje? Ai, não. Como é legal aquela pessoa constante. Como é legal aquela pessoa que onde ela está, o Senhor pode usá-la para transformar a vida das pessoas. Como é legal você com luta, sem luta, com problema, com guerra, e Deus te usar para transformar a história das pessoas. Eu quero orar nesse momento por todos os que estão aqui, mas eu quero orar por um grupo específico. Eu quero orar por aqueles que querem entrar para esse exército de Deus e ser mais um que amanhã vai se levantar para transformar Belo Horizonte, o Brasil e o mundo num lugar melhor. Eu quero orar por aqueles que ainda